24 horas por dia, dezenas de câmeras, milhões de olhos julgando cada palavra, cada aliança, cada erro. O formato do Big Brother nos fascina, porque toca em um instinto humano primitivo, o desejo de observar e o medo de sermos expostos. Mas e se eu te dissesse que o conceito de vigilância total não nasceu na TV, mas nasceu em textos escritos há milênios de anos? Bem-vindos ao canal Marcelo Silva. Se inscreve, compartilha e deixa aquele like. Aqui você encontra fatos atuais analisados sob a perspectiva bíblica, para lhe ensinar a direção certa para você seguir. No reality show, o Big Brother, é uma voz sem rosto que dita as regras. Já na Bíblia, encontramos alguém que não apenas observa, mas conhece. O Salmo 139, escrito pelo rei Davi, é o roteiro original sobre a transparência da alma. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Olha, no jogo, os participantes criam estratégias. Elas medem as palavras para não serem canceladas, né? Assim, as pessoas fazem isso no Big Brother. Eles montam personagens para sobreviver ao paredão. Mas a Bíblia, ela nos lembra que diante do Criador não existe filtros e nem existe edições. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, lemos que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A grande diferença é o propósito do olhar. O público do Big Brother muitas vezes observa para julgar, para condenar e até eliminar, né, a pessoa. O olho de Deus observa para guiar, corrigir e para salvar. Enquanto o mundo espera o seu deslize para te colocar no paredão, o olhar bíblico é sobre o cuidado. Como diz no livro 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para fortalecer aquele cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Viver sob o olhar do Big Brother gera ansiedade. Viver sob o olhar de Deus deveria gerar paz. Afinal, Ele conhece o seu pior lado, mas ainda assim oferece o melhor amor. Que bom ter o amor de Deus, né? No fim das contas, a vida não é sobre ganhar um prêmio de 1,5 milhão, mas é sobre como nos comportamos quando sabemos que a câmera do céu está ligada, ligada direto, não para nos punir, mas porque o dono da casa não desvia o olhar de quem ele ama. Deus jamais desvia o olhar de quem ele ama. E você? Como seria se sua conduta se lembrasse que nunca está sozinho na casa? Pense nisso. O confinamento em um reality show tenta simular algo que a teologia chama de onipresença. No Big Brother, a ilusão é que nada escapa às câmeras. Na vida real, a Bíblia afirma que essa é a natureza do Criador. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não se trata de entretenimento, mas se trata de uma realidade espiritual. Vivemos em um cenário onde o diretor conhece o roteiro do coração antes mesmo da palavra sair da boca. Muitos jogadores perdem o prêmio porque a máscara cai. O esforço para manter uma imagem pública é exaustivo. Jesus já alertava sobre essa atuação no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2 e 3. Ele diz assim: nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. No tribunal da rede social, o cancelamento é imediato, mas na perspectiva bíblica,
A transparência não é uma escolha estratégica, é uma condição inevitável diante da eternidade. O Big Brother é o teste máximo de paciência e caráter. Colocamos pessoas diferentes em um espaço restrito e esperamos o conflito. Todo dia na televisão a gente está lá esperando. A Bíblia antecipa essa tensão e oferece a solução no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Isso é exatamente o que não acontece no Big Brother. Ninguém se suporta, né? Enquanto o jogo estimula o leve trás, a fofoca, a instrução bíblica em Tiago, capítulo 4, versículo 11, é clara. Irmãos, não falei mal uns dos outros. No reality, falar mal gera audiência, é ao contrário. No reino de Deus, falar mal dos outros gera ruína espiritual. Toda semana o público vota para eliminar um que vai embora do Big Brother. É o julgamento baseado no que é editado e visto por fora. Mas a Bíblia nos dá uma lição sobre critérios de avaliação. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Totalmente diferente do público, que muitas vezes é movido pela emoção do momento ou pela cultura do cancelamento, que é o que a gente vê hoje em dia. O julgamento divino é baseado na verdade absoluta, não em recorte de 30 segundos. Ao final de tudo, né, o vencedor do reality leva um prêmio, mas esse prêmio o tempo consome. A Bíblia nos convida a focar em outra competição. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que os atletas, os competidores, lutam por uma coroa corruptível, mas nós por uma incorruptível. Não estamos em uma casa vigiada por homens para ganhar milhões, mas em um mundo criado por Deus para manifestar sua glória. Quem pode dizer um amém aí, diga, porque essa palavra é forte, viu? A pergunta não é se as câmeras estão ligadas, porque as câmeras estão ligadas. A pergunta é: quem você é quando sabe que o dono da casa está assistindo não apenas às suas ações, mas às suas intenções também? Olha, se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, um joinha e compartilha aí esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém?